Então, pessoal, para a gente falar sobre extensão pesqueira, nós temos que voltar um pouco mais ao tempo e lembrar desse histórico da extensão rural. Mas por que, professor? Você saberia dizer? Porque foi exatamente a partir da extensão rural que a extensão pesqueira surgiu. Logo no início, nós vamos perceber que a atuação dos profissionais para auxiliar as comunidades, elas tiveram início no trabalhador rural, na zona rural. E só depois de alguns anos a gente teve a inserção dessa metodologia, dessa área do conhecimento relacionada com os pescadores, marisqueiras e aquicultores. Por isso a gente fala que a extensão pesqueira surgiu da extensão rural. E ao longo dessa aula, desta unidade, nós vamos entender o porquê. Então a extensão rural, ela começou a ser trabalhada, a ser desenvolvida há muito tempo atrás. O primeiro país que começou a institucionalizar esse trabalho, essa assistência técnica aos profissionais da zona rural foi a Irlanda em 1847. Logo em seguida, o Japão, em 1893, também começou a ter um olhar especial sobre essa relação da universidade e do produtor rural para que houvesse, né, essa troca e favorecimento das comunidades rurais, né, do homem do campo. E nos Estados Unidos, em 1914, que começou a ser amplamente, a partir da institucionalização da extensão nos Estados Unidos, começou a ser divulgado internacionalmente esses benefícios que a extensão possibilitou aos países da Irlanda e do Japão. E em 1946, o Reino Unido também começa a institucionalizar, a promover políticas públicas voltadas ao beneficiamento do homem do campo. Vamos fazer um destaque aqui para a atuação dos Estados Unidos. Foi a partir de 1914 que os Estados Unidos, o governo federal dos Estados Unidos, oficializou o trabalho de assistência técnica para os produtores rurais. Então, foi aí que começou a ser dado início às criações das associações, das cooperativas, onde o governo promoveu formações, capacitações, cursos, reuniões, seminários, workshops, para promover o quê? A troca de experiências entre os trabalhadores rurais, por exemplo, do norte e do sul, do leste e do oeste. Então foi onde o governo percebeu a importância da troca de experiências para que os trabalhadores de zonas diferentes conversassem sobre os problemas que poderiam acontecer, quais eram as soluções que eles tinham encontrado para resolver os problemas, né? Quais eram as questões ambientais que afetavam a sua produção, as questões biológicas, como era a possibilidade de pensar formas tecnológicas para solucionar um problema e conseguir assim promover o aumento da produção. Então os Estados Unidos foi uma referência para o trabalho que foi iniciado aqui no Brasil. Então é por isso que a gente detalha a importância que os Estados Unidos tiveram, né, nessa oficialização do trabalho de extensão a partir, né, dessa troca de experiências e da criação de cooperativas e associações para fazer com que esses produtores rurais percebessem a importância de conversar, de dialogar, de trocar essas experiências para ajudar a quem realmente precisa, tá? Então, a partir desse trabalho, os Estados Unidos eles se tornaram referência mundial, né, na abordagem, na atuação do governo relacionado com os produtores rurais. Então, por isso que nós entendemos, né, nós percebemos a potência que os Estados Unidos se tornou, a partir de quê? Do fortalecimento das associações, dos grupos, né, da organização desses grupos, né, a partir
da produção, né, de tecnologias sociais que foram discutidas pelo coletivo. E isso favoreceu para que os produtores eles tivessem meios, formas, tanto a partir de financiamentos, a partir de aquisição de equipamentos tecnológicos que o governo ofereceu, tá? Da assistência técnica, eles tiveram como aumentar a sua produtividade a partir desse trabalho colaborativo que eles iniciaram em 1914. Já no Brasil, a extensão rural começou a ser oficializada em 1948, a partir da criação das primeiras agências de assistência técnica aos produtores rurais. Mas nós percebemos que o Brasil começou muito tarde esse trabalho, né? A gente viu que os Estados Unidos tiveram início em 1914 e que o Brasil ele adequou toda a sua metodologia, toda a sua proposta de extensão rural a partir do exemplo dos Estados Unidos. Então tudo que o Brasil iniciou, as metodologias, a logística, o planejamento, a forma de se fazer extensão rural, veio, né, a partir das experiências adquiridas e divulgadas lá nos Estados Unidos. Mas aqui no Brasil a gente tinha um agravante, né? Porque a maioria dos trabalhadores rurais nesse período ainda não sabia ler nem escrever. Então o trabalho de extensão rural iniciado em 1948 teve um desafio de promover a alfabetização desses trabalhadores rurais, porque infelizmente eles não sabiam ainda ler nem escrever. Isso é uma dificuldade para que você consiga pensar, refletir, fazer com que eles conheçam tecnologias novas, para que eles leiam, né, para que eles pudessem perceber realmente a partir da leitura um pouco da sua liberdade, né, de desenvolver outras questões. Tá? Então a alfabetização foi o primeiro desafio dos extensionistas que começaram o trabalho no Brasil nesse período. A partir daí, nós tivemos pelo governo uma necessidade, né, de difundir tecnologias. Então, no primeiro momento, a extensão rural no Brasil se configurou como difusionista, como assistencialista, né, muito mais preocupada em fazer com que os trabalhadores rurais se eduquem na leitura e na escrita, para que eles, a partir dessa leitura, conhecessem as tecnologias que estavam chegando e soubessem utilizar essas tecnologias para aumentar a sua produção. Então o governo, inicialmente, ele estava preocupado principalmente em oferecer essa assistência técnica para alfabetizar os trabalhadores rurais e depois promover a difusão de tecnologias. Pois é, gente, no Brasil, a extensão rural teve início em 1948, como a gente já viu. Ao longo desses anos, houveram períodos que marcaram essa extensão rural realizada pelo governo federal e por associações, por organizações não governamentais. O primeiro período foi caracterizado por familiar assistencialista, que durou aí de 1948 a 1960. Esse período foi marcado inicialmente pela necessidade de alfabetização dos trabalhadores rurais, pela assistência a financiamentos para que esses trabalhadores pudessem melhorar a sua qualidade de vida, a sua moradia, né, a partir da aquisição, né, de produtos e de equipamentos que pudessem melhorar a sua qualidade de vida e também a sua qualidade na sua produção. Então foi marcado principalmente pela assistência técnica do governo para fazer com que esse trabalhador ele conseguisse ler e escrever e também ele melhorasse nos aspectos sanitários, nos aspectos da produção em si, certo? No período de 1961 a 1980 foi marcado pelo produtivismo modernizador,
Então, a partir desse momento, novas tecnologias, novos equipamentos começaram a chegar no Brasil. E o governo, ele pensou que as comunidades rurais, elas tivessem a necessidade de receber essa tecnologia e fazer com que os trabalhadores rurais conseguissem aumentar a sua produção, modernizar as suas tecnologias para aumentar a sua produção. Então o governo se preocupou em quê? Em fazer com que os trabalhadores eles aprendessem a manusear os equipamentos, que eles aprendessem a desenvolver tecnologias a partir desses equipamentos tecnológicos que estavam chegando, principalmente dos Estados Unidos e da Europa. Tá? E aí, logo em seguida, em 1981 a 1990, foi dado início ao período crítico-reflexivo. Foi onde os primeiros desastres ambientais, os desmatamentos, queimadas, começaram a fazer com que alguns profissionais percebessem a importância de fazer uma reflexão sobre esse processo produtivo, sobre essas tecnologias que estavam chegando e como elas eram utilizadas, como estavam se dando as relações entre o trabalhador e o meio rural. E aí houve, a partir desse período, as primeiras conferências mundiais de meio ambiente, os desastres ambientais, onde fizeram com que o extensionista começasse a promover uma reflexão junto ao trabalhador rural, junto às associações, às cooperativas, para pensar que desenvolvimento é esse, para pensar como é que a gente poderia promover formas mais eficientes de produzir aquele alimento, produzir com as tecnologias que estavam chegando. E a partir disso, depois de 1990, que começou a ter essa preocupação ambiental cada vez mais em pauta, foi dado início o período de transição ambientalista, onde os extensionistas começaram a reforçar essa preocupação com o meio ambiente. A temática do desenvolvimento sustentável, que a gente já viu na unidade 1, já estava começando a ser disseminada, a preocupação com a temática ambiental, a questão social, a questão econômica, inserida dentro do processo produtivo, para que esse trabalhador não apenas recebesse uma educação, recebesse um conhecimento, mas também que ele começasse a refletir sobre as possibilidades de atuação, de troca de experiências, de melhorias no processo produtivo para possibilitar formas mais eficientes de conservar, de cuidar da natureza, do meio ambiente a qual ele está inserido. Então esses foram os 4 períodos mais importantes que marcaram a extensão rural no Brasil. Portanto, a extensão rural ela foi muito pautada na relação das instituições do governo para quê? Para levar às comunidades uma mensagem, para levar os conhecimentos. E a partir dessa relação com as comunidades, a mensagem volta para as instituições para que haja a discussão e o incremento e as melhorias necessárias para pensar em novas metodologias, novos planejamentos, novas formas de se trabalhar com as comunidades. Então essa relação dos profissionais levando as mensagens para as comunidades e depois desse trabalho com as comunidades, voltando com essa mensagem para as instituições, ela foi bem característica na extensão rural brasileira, onde houveram várias oportunidades de melhoria na produção, na produtividade, os trabalhadores, parte deles foram alfabetizados, as tecnologias foram introduzidas no Brasil para que haja, para que houvesse o incremento da produção e, consequentemente, melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores rurais. Foi positivo a criação de várias instituições, de vários órgãos que o governo criou para promover essa relação mais próxima entre os profissionais junto às comunidades.